Castanha Pop. Começa agora mais uma edição do Castanha Pop. Eu sou o Matheus Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No programa de hoje vamos falar sobre aracnofobia. Por que, Jackson Tavares? Porque esse é um filme maravilhoso, noventista, que as pessoas assistiam ou na sessão da tarde ou no cinema em casa. Então, já sabe o que vem por aí, né? Exatamente. Ela tem 8 pernas, 8 patinhas, é muito assustadora. Lembra muitos filmes de monstros dos anos 50. Mas é bom. É bom, muito bom. É bom? É bom. E hoje nós temos uma nova participante aqui do podcast, Jamília Genvers. Que nome você vai usar no programa de hoje? Jamília mesmo. Jamília. Meu próprio nome. Mas por que não quer uma coisa assim mais... vocês que sabem. Vocês tipo que Billy, sabem. Ranger Azul. Tudo bem Ranger então. Azul. Se quiser ser Genvers, vamos lá. Não, você que sabe, a gente tá brincando. Hoje você tá aqui no podcast, eu tenho uma pergunta pra você. Aranhas também podem amar? Podem, com certeza. De acordo com o filme, podem. De acordo com o filme, podem. É isso aí, então olha só, começa o Castanha Trash com o filme de hoje, Aracnofobia. Será que é bom? Será que não é bom? Vale a pena? Não vale? Rapaz, só sei que é trash. Ou não? Castanha Pop! Jackson Tavares, vale lembrar que esse programa é realizado com apoio do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia, certo? Exatamente. Olha só, você que quer estar entre os melhores, venha ser o Nama. Você que quer planejar o seu futuro, é sempre bom estar em uma instituição que te oferece a teoria e a prática. E aqui você tem uma mega estrutura em todos os cursos e oferecer a melhor graduação é tradição na Unama. E a Unama está com uma promoção, aproveitem, uma promoção incrível. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 189 cada e desconto de até 60% durante todo o curso. Então vem ser a Unama, a universidade que forma gerações. É muito bom. Exatamente. Olha, Muito bom. você que quer fazer Legal, cara. história, moda, relações internacionais, comunicação, como foi o nosso caso, Geografia, vem para a Unama, é só acessar o site unama.br e vem estar entre os melhores. Vem ser o Nama. Curso bom que não falta, né? Curso bom que não falta, é uma gama de curso. Então, meu amigo Jackson Tavares, vamos lá com a sua parte favorita do programa, a sua famosa ficha técnica. É mesmo? Não sabia. Também é a minha parte favorita do programa. Caramba. Gosto, agora que eu soube, gosto ainda mais. Aracnofobia, do original Aracnofobia, direção Frank Marshall. Ele que já dirigiu Vivos, Congo, Resgate Abaixo de Zero e produziu nada mais nada menos que Os Caçadores da Arca Perdida, Poltergeist, Os Goonies, Uma Cilada para Roger Rabbit e o recente Jurassic World, Domínio. Ele que é super brother também de Steven Spielberg. E esse filme, Aracnofobia, tem a produção do Spielberg. O roteiro é do Don Jacob e Wesley Strick, duração 101 minutos, distribuição Buena Vista, também conhecida como Disney, e o elenco é com Jeff Daniels, John Goodman, Julian Sands, Harley Jane Kozak, Stuart Parkin e Brian McNamara. Data de lançamento, 18 de julho de 1990. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Eu começo dizendo que esse filme é sensacional. Eu já tinha assistido ele uma vez, o Jackson também, a gente se reuniu aqui junto com o Castanha Pop para assistir. Foi a primeira vez, Jamília, que você viu o Aracnofobia. Qual a tua primeira impressão a respeito do filme? O filme consegue trazer exatamente o que ele propõe, né? Trazer aquela fobia pra gente. Tem muito a ver também com a pegada do Hitchcock, como a gente comentou, né? Que o Aracnofobia ele parece levar em conta a lição do Hitchcock em si, que dizia que uma cena de suspense deve ser filmada de modo a provocar atenção no público. E é exatamente isso que o filme traz. Né? Tanto que eu até comentei com vocês no dia que a gente assistiu que eu tava em pânico, eu tava sentindo as aranhas andando no meu corpo com aquele filme, de verdade. E pra quem não conhece a história de Aracnofobia, quem nunca assistiu, é o seguinte: o Dr. Ross Jennings, que é o interpretado pelo Jeff Daniels,
de maneira muito magistral. Eu gosto do Jeff Daniels. Mas ele tá ótimo. Ele tá ótimo. Pois é, o Dr. Ross Jennings se muda para a cidade de Canaima, interior da Califórnia, e o médico que sofre de aracnofobia tem de enfrentar esse medo quando moradores da cidade começam a morrer pela picada de uma nova espécie de aranha mortal, originária da América do Sul. E para impedir que a espécie se alastre, o Dr. Jennings e as autoridades locais vasculham a cidade atrás do ninho, antes que essas aranhas provoquem a morte de toda a população. Eu acho muito bom essa sacada. O nome do filme se chama Aracnofobia. A aracnofobia é o medo de aranhas a um nível de doença, né? O seu corpo paralisa. E o personagem do Jeff Daniels, no filme, o Dr. Ross, ele tem aracnofobia. Então, essa forma de criar tensão nos aproxima, inclusive, do personagem. Essa fobia de aranhas é uma das mais comuns dentro da humanidade. Não tem uma explicação muito certa para a origem dela. Alguns dizem que é a nossa forma instintiva de nos proteger, porque aranhas são venenosas e a gente quer evitar esse tipo de coisa. E alguns também falam que por conta de situações que ocorrem na vida do indivíduo, ali na infância, mais ou menos. E o Dr. Ross, ele apresenta todas essas informações. Então, eu gosto muito desse herói falho. Eu não gosto muito dos heróis bam 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 que aparecem nesses filmes mais antigos, por mais que nesse tenha também. O lance do Dr. Ross é que ele é atrapalhado. Como tu falou, ele não é aquele herói bam, estilo Rambo, estilo Charles Bronson. Ele é um cara normal que tem medo de aranha. Podia ser meu tio. Exatamente. No início do filme, ele se mostra bem amedrontado, né? Ele conta a história de por que ele tem medo de aranha. O que aconteceu? O Dr. Jennings, quando tinha 2 anos, ele estava no berço dele, deitadinho. Engraçado que ele fala no filme que é a primeira lembrança dele. E justamente foi a que mais marcou. E ele tá deitado no berço, criança, né? 2 aninhos. E uma aranha subiu no berço e começou a caminhar pelos pés dele. Depois subiu pela perna até chegar no rosto. Isso provocou o pânico que ele tem em relação às aranhas. E é interessante porque o Dr. Jennings, apesar de ter medo das aranhas, ele está disposto no filme a combater a vira um caso de saúde pública. Sim. A reprodução das aranhas no filme. E é uma aranha mortal. Já pensou? Se ele não fizer alguma coisa, ele é o único médico da cidade. Se ele não fizer alguma coisa a respeito, quem é que vai fazer? Justamente por causa de todos esses elementos, o personagem ele acaba se tornando muito incrível, para falar a verdade. São muitas coisas contra ele. É um personagem bem feito. Eu queria pontuar uma coisa que tu falaste, Jamile, né, da influência do Hitchcock. E o Frank Marshall, ele mesmo diz em entrevistas que ele bebeu muito, né, do estilo Hitchcock de direção. A gente vê esse processo um pouquinho demorado, aparece uma aranha ali, aparece uma aranha acolá, e você sabe que elas estão rondando a cidade, que elas estão em todos os lugares. Olha que esse é o primeiro filme dele. É o filme de estreia dele. Na direção, né? Sim. Ele era só produtor antes. Ele é produtor, ficou muito empolgado com o roteiro de Aracnofobia e transformou nesse terror, que mistura um pouquinho de humor também, é um terror bem humorado. Mas eu gosto muito das referências dele, principalmente aos pássaros, que é o filme do Hitchcock que mais trabalha essa questão de tensão em relação ao animal, em relação a uma espécie de ser vivo. E ele faz isso de uma forma brilhante, eu acredito, em Aracnofobia. Consegue conduzir muito bem momentos de tensão, consegue quebrar a tensão com um tom bem humorado e depois volta de novo. Parece que a gente está numa montanha russa, né? Que a gente se diverte. A gente está com medo, mas a gente está se divertindo ali da situação. Imagine isso, você tá no seu berço, ali de boa, e uma aranha vem subindo pelo teu corpo. Como tu agiria numa situação dessa? Entraria em pânico, com certeza. Foi o que eu falei. Se assistindo o filme eu já tive essa sensação, imagina isso na realidade. Né? Eu gosto do Aracnofobia pelo fato dele trazer aranhas de verdade. Eram aranhas da Oceania. Sacada. É uma espécie de aranha Da Nova Zelândia. da Nova né? Zelândia. E ela, apesar de ser grandinha e intimidadora, ela é totalmente inofensiva para os seres humanos. E no set, com elas, eles tinham, claro, maior cuidado com as aranhas, elas eram guiadas. Ou, se precisasse que a aranha seguisse um caminho, você botava um fio de nylon, e ela seguia, ajudava ela a seguir o caminho. Se você queria que ela se afastasse, era só um movimento e ela se afastava. Era manipulado para que ela pudesse fazer o movimento correspondente ao roteiro. E é muito interessante. Nada de
Pelo menos eu não identifiquei nenhum efeito CGI. Eu também não. Sendo um filme de 1990, eu não identifiquei nada assim de computação gráfica. A única coisa que não era real e de fato não tem que ser, porque, nossa, são as aranhas, que é o general e a rainha. São aranhas extremamente grandes. São raças ainda não catalogadas da América do Sul, né? Raças pré-históricas. Eu acho que o general tem um diâmetro maior que a minha mão. A rainha tem o diâmetro da minha mão. São aranhas grandes e extremamente horripilantes. Sim, eles conseguem criar esses seres vivos dessa forma. Eu acho que fica muito horripilante em algumas cenas, principalmente esses dois que são os grandes chefões do filme. São bonecos articulados. E o que é legal também é que eles trazem uma pegada muito científica, aquilo que a gente conversou também. A produção dele é maravilhosa. É genial. Eles fazem um estudo realmente sobre a questão das aranhas, sobre a questão do ciclo dos animais, a biogeografia local. Eles trazem a questão do mapeamento. Eu estava até lendo um pouco sobre, né? E se tratando da reprodução das aranhas, que eles abordam isso no filme, o macho tece uma teia, que ela vai ser denominada como teia espermática, e a gente vê isso naquela cena. Exatamente o que acontece. Ele vai atrás da fêmea para poder copular e reproduzir. E depois disso, a fêmea consegue tecer uma teia para armazenar os filhotes e cobre de novo com outra teia. E a gente vê tudo isso detalhado no filme. Isso é genial. A presença da ciência ali tá sensacional. É engraçado que, apesar de ser um filme, como a gente já falou, antigo, algumas pessoas assim, nossa, Aracnofobia, aquele filme das aranhas dos anos 90, algumas pessoas ainda tratam assim como um filme de segunda categoria. Eu ponho Aracnofobia como um dos melhores suspense dos anos 90. Ele abre os anos 90. E é um clássico do suspense como um todo. Sim. Ainda acho isso. Ele, na semana que ele foi pro cinema, ele ficou em terceiro lugar. Eu não me lembro qual foi o primeiro filme que atingiu o topo, mas o segundo era Ghost. Então ele ficou atrás de Ghost e mais um, que não tô lembrado agora. Olha isso, olha o tamanho do que o filme chegou. Ele foi um sucesso financeiro. E gerou games, a plataforma de videogame, dessas estilo Nintendo, sabe? Gerou um videogame que, inclusive, o personagem principal do videogame é o Delbert, o personagem do Detetizador, que é o John Goodman. A gente já vai falar dele. Muito bem construído. E é isso. O Aracnofobia, eu até mandei pra vocês no grupo, né? Ganhou um artigo na revista 7 quando chegou no Brasil. Uma página inteira falando sobre o filme, a produção, o elenco. E é legal ver que na época ele foi notado, até porque pertencia a Buena Vista, que é uma subsidiária da Disney. A Disney não ia deixar, apesar de ser um filme com uma temática um pouco mais adulta, ela não ia deixar de digamos assim, lançá-lo em grande quantidade no cinema. Entendia que seria um sucesso. Isso, apesar de estarem com o pé atrás. Foi uma surpresa quando ele dobrou o orçamento, só de arrecadação de bilheteria. E é o primeiro filme da Hollywood Pictures também. Por isso que tava assim com o pé. Cara, temos tudo pra fazer um sucesso, apesar de estarmos com o pé atrás. É o primeiro dessa empresa, que é um estúdio que a Disney também criou pra poder fazer esse tipo de filme. É o mesmo estúdio, O Sexto Sentido. Filmes com temáticas mais adultas. Com temáticas mais adultas, de Primitiva, esse mesmo estúdio. O Sexto Sentido tem produção de quem, Jackson Tavares? Frank Marshall. Olha aí. Eu acho que um dos grandes motivos para o filme ter sido um sucesso foi por conta do Frank Marshall, que já tinha produzido filmes muito grandes e se empolgou com o roteiro de Aracnofobia, quis fazer o filme, resolveu dirigir o filme. E justamente por já saber muita coisa de produção, ele conseguiu colocar todos esses aspectos muito bem detalhados no filme. A ciência, condução, entendeu muito bem o roteiro, na minha opinião. Então acho que ele é um dos grandes responsáveis por esse boom de sucesso. Ele ajudou a produzir uma das maiores franquias de ação, que é a franquia Bourne. Ou só isso. O nome dele tá na produção. Eu acho que se ele tivesse produzido, eu posso ser um pouco ousado nisso que eu vou falar, mas eu acho que se ele tivesse produzido só Os Caçadores da Arca Perdida, já teria um grande nome. Inclusive o Gremlins. Na história. Só que não parou. Tem muita coisa. E ele é amigo de quem? Steven Spielberg. O cara é patroa. Um dos maiores diretores, se não o maior, né? Ali na virada do milênio. Sim, o Spielberg estava muito chipado nessa época.
E você percebe, o Poltergeist também teve a produção do Frank Marshall e do Steven Spielberg e direção do Tobe Hooper, do Massacre da Serra Elétrica. Você percebe vários filmes de sucesso que foram produzidos pelo Frank Marshall. Que os dois sempre caminharam juntos, assim, em termos de produção e direção. O Aracnofobia, ele tem uma coisa Spielberg. Você percebe? Tem. Logo no comecinho, quando fala que o Spielberg é um dos produtores do Aracnofobia, então eles fazem essa inversão aí nas cadeiras pra poder fazer esse filme. É uma coisa aventuresca. É um suspense e aventura. Eu não vejo como filme de terror, como muita gente classifica. Eu vejo como um suspense e uma aventura. Eu acho que tem muito elemento de terror. Que no Jurassic Park. Jurassic Park do Spielberg tem muito elemento de terror, mas não necessariamente é um terror. No Jurassic Park, eu acho que a única cena de terror, assim, ao meu ver, foi a cena quando o Tiranossauro tá solto. Parece um filme de monstro dos anos 50. E o réptil, quando eles estão caçando, o dedinho ali. Eu achei que é uma coisa assim mais aventuresca. Já que são. Mas esses elementos, eles fazem parte dessa narrativa. E o Aracnofobia, ele tem tudo isso. Eu vou dizer que é terror, mas eu vou puxar muito mais pra um suspense. What the fuck? Eu acho que ele é um grande suspense. E eu li na internet também que algumas pessoas definem como uma comédia em alguns pontos por conta do detetizador da cidade. Então traz um lado mais cômico pro filme, né? Quebra aquela tensão que a gente tava falando. Eu adoro esse personagem. É um dos melhores personagens desse filme. Então bora falar dele agora. Castanha Pop. O Delbert, ele não estava no roteiro original. O que aconteceu? Quando o Frank chamou o Spielberg para produzir o Aracnofobia, o Frank falou... Não, perdão, o Spielberg falou, olha, eu produzo, Frank, mas só se tu der um personagem pro John Goodman. O Frank, ok. Nasce Delbert. Se o Spielberg disse, quem sou eu pra dizer, não vou. Jamília, o que mais te atrai nesse personagem do John Goodman? Além do lado cômico, né, ele é aquele herói sátiro. Exatamente isso. Ele quebra toda aquela tensão, como a gente falou. Rouba a cena, né, que ele sai como em muitos momentos, até naquela parte final que ele entra na casa com aquele ácido, ele acaba saindo como, eu que exterminei as aranhas. Vamos arrasar. Muito bom. Quando ele fala assim, na versão dublada, né, quando ele fala, ao ataque. Ao ataque. Eu acho que ele faz muito bem esse papel de tirar a atenção Demais. que é gerado pelo filme todo. E quase todo o humor do filme é meio que colocado ali nele. Serve como um contraponto do próprio Jeff Daniels na obra, né? E o visual dele muito ruim, né? Gente, pra quem não sabe, o John Goodman é o Fred Flintstone, tá? Do Primeiros Flintstones. Ele tá naquele filme também, Rua Cloverfield, fez o Natal dos Coopers. Esse ator, tá, gente? Ele é muito bom nesse... Caricato. Do Matinê também, uma ascensão muito louca. Ele é muito caricato, com certeza. Fez Argo. Ele é bom disso, né? De bom. fazer personagens mais caricatos. E acaba servindo bem na obra. E eu não vejo o filme acontecendo sem ele. Pois é, eu acho que se não tivesse esse personagem, o filme ele ia tomar um rumo talvez próximo do terror. E um terror bem BC mesmo, sabe? Que não seria tão bem. Porque essa quebra de tensão por conta desse personagem é alguma das coisas que dá graça no filme. A trilha sonora, o tema dele no filme é um tema com ar de comicidade. A trilha é espetacular nesse filme. Quando ele chega com o equipamento dele, vem aquela trilhinha. É uma trilha bem... pra ser engraçado, só engraçado mesmo. Ao estilo dos anos 90. Esse filme é a cara dos anos 90 todinho. Porque a fotografia, até anotei o nome do rapaz aqui da fotografia. Deixa eu ver se... Tá aqui. É o Michael Solomon. Que ele fez a fotografia do Segredo do Abismo e do Enigma de Andrômeda, o remake. Ele fez também a fotografia de Tempestade, Além da Eternidade, que inclusive o John Goodman faz parte desse filme também, e Um Sonho Distante, com Tom Cruise e a Nicole Kidman. E é uma fotografia extremamente anos 90. Tudo ali caracteriza aqueles filmes dos anos 90. É uma equipe de muito peso, né? Isso. Os Esse carros, filme. aquele carro com detalhe de madeira do lado, muito clássico dos anos 90, desses filmes noventistas. A cidade de interior. A cidade, tudo, a trilha, eu acho muito legal. Dá saudade às vezes. A gente assistiu no fim dos anos 90, né? Eu assisti na televisão esse filme, nunca cheguei a alugar em VHS. Assisti na TV várias e várias vezes, depois adquiri um DVD pra minha coleção pessoal.
E sempre assisto quando eu posso. Eu gosto muito de Aracnofobia. É um filme realmente que acho que funciona pra você ir estudando vários aspectos, mas é um filme que funciona pra se divertir. Sabe aquele dia que você tá... hoje eu quero relaxar, sabe? Relaxar a cabeça. Chama a família, bota o DVD, bota a mídia física, streaming se tiver o arquivo, coloca lá, vai relaxar. E é um filme tão completo que ele foi tema de artigo científico. Olha Ele só. foi utilizado como metodologia de ensino de biologia. Uma ferramenta didática para isso. Eu estava lendo sobre o artigo, é super completo, maravilhoso, recomendo para todo mundo dar uma pesquisada. Qual o nome do artigo? Aí tu já me complica. Deixa eu pegar aqui que eu já te falo. Mas ela tem um artigo. É engraçado. Eu tenho um artigo É aqui. interessante. Aí tu me quebra, Billy. Aí tu me quebra. Vou já É te falar. interessante, olha só. A Jamile, ela é o lado científico do Castanha Pop. A gente precisa. É a lourinha do Castanha Pop, é o lado científico. Tá aqui. Qual é o apelido dela? É a lourinha do Castanha Pop. Meu Deus do Você céu. aceita isso, Aceito, Jamile? tudo bem. Tá aqui o nome do artigo, gente. Na Teia do Saber, utilizando o filme Aracnofobia para potencializar a aprendizagem de zoologia no ensino médio. Olha isso. Nossa, Completo. é completo. Muito bom mesmo. Mas é um filme muito redondinho. É bem redondinho, ele tem 111 minutos, mas passa assim, passa de uma maneira, digamos, bem gostosa. É um filme que ele não chega a nenhum momento dentro dele ele chega a ser um filme chato. Ele sempre vai se desenvolvendo. Não, Verdade. não Tem consegue ser chato. Não é ele tem um cansativo. início, ele tem um prólogo muito bacana na selva, na Venezuela, onde é a origem dessa aranha, e como ela chega Isso é em Canaima, genial. nos Estados Unidos. Inclusive, essa área que foi gravada na Venezuela, ela nunca havia sido gravada antes. É uma área que nenhum filme nunca tinha feito nenhum trabalho ali. Pronto, pluf, tem uma aranha mortal de verdade nos bastidores, aí ela foi... E pega pra o Los Frank Angeles, Marshall. Pega o Frank Marshall, inclusive tá lá em Los Angeles com ele até hoje, ele guarda no vidrinho. Não, mas eu acho muito bacana porque mostra o cuidado dele. Mais uma vez é aquilo, como ele já havia trabalhado muito como produtor, ele queria fazer, acho que uma estreia legal. Dá pra ver que ele não quer fazer um clássico da sétima arte, Mas ele quer fazer um bom filme. mas ele quer Não- fazer um bom filme. Ele não está preocupado, quero criar um padrão novo, fazer uma revolução. Não, Não ele quer tá preocupado... desconstruir a linguagem, não. Ele tá preocupado em fazer um bom filme. E ele fez. consegue. Tanto que esse filme tem 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é um dos maiores sites digamos, de crítica de cinema. Né? Isso reflete aquilo, né? Eu hoje, quando olho o filme, eu não consigo ver uma coisa dele que tá sobrando ali. Eu vou tirar essa parte porque não tá fazendo A sentido. gente até comentou, isso é um filme atual, é da década de 90, mas se a gente trouxer pra atualmente, assim, dá pra trabalhar diversos temas. Dá pra Como trabalhar. o artigo fala, né? Cuidado da prevenção de acidentes, ecologia, bioquímica, zoologia. Então ele é atual e é completo. Olha, você falou da atualidade, vamos pensar assim. O Dr. Ross, por que ele foi pra essa cidadezinha do interior? Fala. Ele foi pra ser um novo médico. Porque o antigo médico, ele tava ali se aposentando. Mas aí esse senhorzinho, ele desiste. Baita de chato pra caralho. Babaca. mano. Babaca. Ele foi babaca no filme, esse personagem. Velho, tá. Demais. Não consegue... Cansativo. não descaracterizando ele aqui por ser velho, mas ele mal consegue andar direito e chega lá e não Tem quer uma questão passar de o orgulho ali. não quer passar o bastão pro outro porque ele diz que ele vai morrer em 2 meses. Até Não, pelo amor de atrasa, Deus, né? atrasa. O andamento da investigação. Atrapalha a investigação porque ele acha que é uma simples Ataque dá a entender que cardíaco. que é ataque cardíaco. Mas o Ross, abrindo possibilidade de ser outra coisa, ele não quer dar atenção. Ele é um médico bem babaca, esse médico velhinho. Exatamente. Então ela só tem uma situação que é de risco para a sociedade e essa situação para alguns é tratada com desleixo. Tanto que uma Por mais personagem... que alguns tentem, né? Por mais que alguns tentem pontuar e aquela situação saia do controle. Se tiver uma menor relação com a realidade, não é uma mera coincidência, porque ainda é um filme atual. Tanto que a personagem é da o ponto. Margaret até faz uma piada com isso, que ela é uma das poucas que vê ele como um médico fanfarrão. Ela fala pro Dr. Ross que recentemente Você a única... é um fanfarrão. Não, Isso é um fanfarrão, xerife. Ela fala não, assim, é. Não, ela fala pro Ross que quando ela tá conversando com o Dr. Ross, o Jeff Daniels, né? Que ela fala que o Dr. Metcalf, que é esse médico aí antigo da cidade, recentemente só conseguiu acabar com piolhos. Nada mais relevante. Tanto que ela não aceita, né, ser consultada por ele, ela espera chegar o médico novo.
E ela passa a ser a única paciente única, do Dr. é. Ross. Porque gente de cidade pequena desconfia, né? Não tem jeito. Existe uma questão tradicional, Tradicional, Mas ela é a única paciente do Dr. Ross. Ela faz uma festa pra ele que o pessoal consegue conhecer ele muito bem. Apresentar ele pra sociedade de Sim. Canaima. também. Precisa, porque ele precisa pegar a confiança daquela população. Outro ponto que reforça também a complexidade desse personagem aparentemente tão simples, né, do Dr. Ross. Ele é o estrangeiro na cidade. Uma cidade assim mais tradicional, uma cidade O pequena. senhor médico da cidade grande. Exatamente, então começam a acontecer os problemas que nós, espectadores, sabemos que são por conta das aranhas que já estão se espalhando ali no filme, só que eles não sabem. Então é muito fácil atribuir o problema ao estrangeiro. Porque o Ele espectador chegou na sabe hora. qual é o verdadeiro problema. O personagem do filme não, só descobre depois. Que é exatamente o que o médico velhinho chato faz. Ele fica acusando, Vai né? ser o nome dele nesse podcast, Médico Velhinho Médico Chato. velhinho chato. Não, vamos dar um spoiler aqui. Só do velho. Por favor. As coisas só conseguem andar quando o velho morre. É verdade. E que Ele tava morte. estorvando tudo. Cara, não estamos celebrando a morte de ninguém aqui, mas pelo amor de Deus. Mas é porque o filme diz que não precisaria ter essa morte. O Dr. Ross, ele não gostaria que fosse assim. Ele estava dando todos os sinais que estavam acontecendo. Só quando realmente a área da saúde quebra é que talvez a gente comece a entender que existe de fato um problema naquela cidade. Sobre as aranhas. A aranha veio da América do Sul por conta de uma pesquisa que eles estavam fazendo ali na floresta e acaba indo parar nessa cidade interior da Califórnia. Jackson? Canaima, interior da Califórnia. Interior da Califórnia. E ali ela começa a se reproduzir, né, com uma cena linda de amor, a lagosta inclusive, Lagoste, Não, a Lagoa Azul é mais A La bonita, Lagoa é mais Azul. poético. que os 32 olhos, né, se encontram. Ai, que horror. Eles levantam, abrem os braços e começam. E no outro. Meu Deus. Isso é uma vergonha. É uma coisa linda, é Amor uma de das melhores aranhas. cenas. É uma cena, exatamente. uma das cenas eróticas mais lindas do cinema. Protagonizada por... Aranhas. porque elas também podem amar. Nesse momento, aquela espécie desconhecida que veio da América do Sul, ela começa a se reproduzir com as espécies locais. Isso gera um novo tipo de aranha ainda mais perigoso, porque a raça ali daquele ambiente evolui. Evolui. É curioso. E uma delas evolui. Dentro do celeiro Dentro de quem? do Dr. Ross. Esse é Que um dos sacada. pontos do E filme. detalhe, mas esse E ele tem aracnofobia. Mas essa é a primeira geração, como a Jamile estava falando. Eles usam muito bem a ciência nesse filme. Porque a segunda, que tá no porão, é a que pode se reproduzir e muito mais mortal que a primeira. A primeira tem um ciclo de vida muito, muito curto. São soldados. Tem um ciclo muito curto. A segunda geração Já seria completa. já seria completa. E vamos combinar, graças a Deus, não conseguiu eclodir, né? Completamente. Eu acho isso muito legal, porque o tempo todo você fica tentando correr atrás dos problemas, né, para solucionar o problema do filme, que são as aranhas. Chega no momento que eles entendem, até pelo personagem do John Goodman, onde tem teia, tem aranha, uma frase maravilhosa que ele solta, e eles acham que é no celeiro que tá o ninho. Né? E na verdade a gente descobre que não. Não é mais lá. Não, Já foi, elas já não é tinham mais. mudado, né? E o ninho é justamente no porão do Dr. Ross, onde ele tinha feito a adega. A adega que ele comenta desde o começo do filme. A adega que depois é destruída. Ele adorava aquela adega. Sim, a adega depois que é destruída, e a gente sabe que também que a madeira estava podre. Podre. Então você vê... Solução do Delbert. Sim, Trocar madeira ruim e colocar madeira boa. ele só tem frase boa nesse filme. Ele só tem frase assim de resolver E as a coisas... sacada dessa madeira foi genial, porque foi através da queda, né, do doutor, que ele foi parar no porão e descobriu o ninho. Era lá. Exatamente, então desde o comecinho do filme você percebe um diretor que não tá nem aí pro tempo que ele vai levar para colocar todos os elementos que ele quer em cena. Mas você vê o tempo todo que ele tá ali, digamos assim, na rédea curta. Ele tá Atento aos controlando detalhes. tudo que tá acontecendo. E difícil, porque os atores tiveram que atuar com aranhas de verdade. Gente, você já atuou com uma aranha? Não é legal. Não é legal. Quem tem medo... É porque esse filme, ele é de fato um horror para quem tem aracnofobia. Minha mãe
por exemplo, ela tem aracnofobia, ela nunca assistiu esse filme. E nem quer. Porque, pelo fato de estarem usando aranhas reais, parece de verdade. O filme fica muito real. Muito. Não é computador. Não é computador. As aranhas, com a equipe de produção sendo estimuladas a fazer movimentos para ser conveniente ao roteiro e seguir o fluxo do filme. Eu acho que o que eu mais gosto no Aracnofobia é isso. As aranhas são aranhas de verdade. Fora os animatrônicos, que são o general e a rainha. Não tem como ser uma aranha de verdade. Precisa, aquilo ali é um monstro. É um monstro. É uma aranha monstruosa. Lembra muito Império das Aranhas, Tarântula, que são filmes dos anos 70 de aranha. Aranhas Malditas, mas só que Aranhas Malditas já é depois. Aranhas Malditas eu acho que é 10 anos, 10 ou 11 anos depois, e já é um outro contexto. E eu acho bem mais fraco. É bem mais fraco. E é divertido, mas é um pouco mais fraco. No conceito de trabalhar com aracnídeos, eu acho Aranhas Malditas mais fraco. Isso. E lá eles usam, assim, bem ficção pra explicar algumas coisas mesmo, então não tem esse lance de ciência. Não tem esse apego não no nível, à ciência. Não no nível do Aracnofobia. Mas é um bom filme também. Eu me divirto. Passou no SBT. Passou no SBT. Eu lembro que eu coloquei na época que saiu. Sério? Eu devia ter, sei lá, eu devia ter o quê? Eu devia ser adolescente, eu acho, quando eu coloquei esse filme. Tinha acabado de sair. Tem até o David Arquette no filme. Tem a Carrie Woorer, né? Acabou de denunciar a idade dele pros ouvintes. Eu ia fazer uma piada, mas eu preferi ficar na minha. Pode fazer. O Heraldo, o nosso... Salve, Heraldo! Salve, Heraldo, o nosso querido operador aqui, ele deseja que você faça essa piada. Tu entregou a tua idade, Jackson. Meu Deus do céu. Vou embora daqui agora. Vou embora daqui. Faz muito tempo, né? Tu falou assim de locar, meu Deus. Eu era pequenininha quando tinha locadora. Olha, eu loquei VHS. Eu sou aqui um barroco. Eu não me senti agora desprestigiado. Palavra bonita, fala de novo. Tu faz o quê? Um barroco. Fica legal, não fica? Né? Que bonitinho, bonitinho, Leandro. Eu vou ficar no podcast, então. É o melhor trabalho, né? Melhor trabalho. Eu gosto de vir gravar. Gente, quando a gente tem essa fórmula aí das aranhas, que o ninho é colocado ali, eu acho que tem uma das maiores sacadas do filme, que é o encerramento. De fato, que é o confronto que tem do Dr. Ross contra o general, certo? Eu acho muito legal, porque eles vão para o porão, que é falado ali desde o começo do filme, o ninho tá ali, e começa uma das batalhas mais sangrentas e trash que eu já vi no cinema. É um cara de quase 2 metros de altura lutando contra uma aranha. Mas fica muito bom, porque o filme todo te convence de que aquilo é mortal. É uma picada só que precisa daquele ser vivo para matar uma pessoa. Eles mostram a anatomia das aranhas, e são 3 grandes bolsas de veneno, e por isso explica o quão mortal. É uma picada só. É um golpe. Assustador para quem tem medo de aranha. E olha só essa metáfora que o roteiro, a história apresenta pra gente. A cena final ocorre ali na casa dele, quando eles tentam exterminar todas as aranhas e encontrar de fato o ninho. Eles vão lá pro teto. Eles sobem os andares da casa. Por conta de vários problemas, o Dr. Ross, Jeff Daniels, ele acaba caindo e vai parar no porão. Ou seja, ele está no lado de cima, dominado pela adrenalina, e por querer salvar a cidade e sua família, ele tenta lutar contra a sua fobia. E tenta ao máximo. A gente pode entender isso com ele indo para cima, lutando contra as aranhas. Descobrir o ninho delas abaixo seria uma regressão ao próprio interior da psique do personagem. Ou seja, ali ele está totalmente entregue ao medo. Tanto que é um cenário escuro, é fechado, meio qual é a palavra, mano? Claustrofóbico. Eu não soube acertar a palavra. Culpa minha. Depois desse confronto com o general, ele é colocado na mesma posição que ele relata, que é a primeira memória dele. Uma aranha subindo pela perna, né? Todas as patinhas ali da aranha o tocando levemente, e o toque final, que seria só uma picada para finalizar, cada vez mais perto. Naquele momento, ele é um bebê de novo. E ele fica fragilizado, que ele tá no chão, ele tá lá jogado, e a aranha vem subindo, tá paralisado. Ele voltou a ser uma criança, ele voltou a ser o aspecto mais infantil possível. Ele tá ali completamente paralisado e dominado pelo próprio medo. Então, assim,
toda a cena que dá essa sequência, eu não vejo hoje um ator diferente do Jeff Daniels pra fazer isso. Esse tipo de herói falho, mas que tem um objetivo. O Jeff, ele é muito versátil onde ele trabalha. Eu lembro que antes do Aracnofobia já tinha feito vários filmes, mas o anos 80 dele, eu acho que o que eu mais gosto é o A Rosa Púrpura do Cairo. Mas ele fez outros filmes também, ele fez Dívida de Sangue, fez o Velocidade Máxima, Debi Lloyd junto com o Jim Carrey. Eu acho que não tinha ator melhor pra fazer dupla com o Jim Carrey, a não ser que seja o Jeff Daniels em Debi Lloyd. Um filme super engraçado, eu gosto de assistir. Eu concordo, porque o Jim Carrey ele tem muito esse humor físico. Isso. Né? A expressão física do Jim Carrey, ele é um monstro da atuação. O Jeff Daniels ele também tem um físico muito interessante, ele sabe se expressar fisicamente muito bem. Isso, e no Debi Lloyd os dois têm digamos assim, uma química em cena muito bacana. Porque tem o Jim Carrey já com uma cara de maluco, entendeu? Fazendo o Lloyd de maneira formidável. E o Jeff, que as pessoas não pensavam... Poxa, o Jeff Daniels fazendo esse tipo de filme, mas ele entrega muito bem o papel do Debi. Aquela coisa de bobalhão mesmo. Eu acho, assim, o Jeff Daniels um dos melhores atores dessa época. Não, dessa época, sim. Super versátil, né? Super versátil. Então ele faz um herói, né? Entrega um filmaço. Né? A Aracnofobia, eu acho, extremamente completo dentro da proposta. Vale lembrar que o Frank Marshall depois ele não dirigiu mais tantos filmes. Não, ele dirigiu pouquíssimos filmes. Eu acho que esse pode ser o grande filme dele, pra falar a verdade. Foi o primeiro, foi o grande filme dele. Talvez o filme que ele vai ser mais lembrado no aspecto de direção. Ele continuou produzindo muita coisa depois, os filmes que ele produziu, inclusive... ele dirigiu bons filmes, como eu já citei aqui, o Congo, nos anos 90, que é um filme muito bacana. O Resgate Abaixo de Zero, que é com Paul Walker, que já é um remake de um filme japonês. Daquele com os cachorros lá na Uma neve. Cilada para Roger Rabbit. Ele tá produzindo. Rabbit. E produziu. Isso, e o Roger Rabbit, inclusive, ganhou o prêmio Saturno, Jamil. Isso. Que o prêmio Saturno, daquele ano, acho que foi de 89, que ele venceu como o melhor filme de fantasia. Então você vê aonde você coloca esse cara, ele vai render uma super produção. Até comentei isso com o Jackson quando eu tava vendo a Aracnofobia. Na hora que apareceu o nome, eu não tava ligado que a Aracnofobia era dele. Na hora que apareceu o nome ali nos créditos, Jackson, ele produz muito, né? Produz. E detalhe... Não na direção, mas ele produz muito. O Frank o Aracnofobia ganhou o Saturn Awards também como o melhor filme de terror. E o Jeff ganhou no Saturn também como o melhor ator. E pros nossos ouvintes, a gente falou isso no Casting Trash anterior, mas repete pra gente, o que é o Prêmio Saturno? O Prêmio Saturno, o Saturn Awards, é um prêmio que foi criado com o intuito de premiar os filmes de horror e ficção, que o Oscar meio que deixa de lado, não dá toda atenção. E eu já vi em podcast grande pessoas dizendo que esse prêmio é insignificante. Não, é um dos prêmios fiquei mais indignado, significativos do terror, ficção científica e fantasia. Porque é um podcast grande. Eu fiquei indignado com essa afirmação. Eu fiquei indignado. Não é assim uma coisa pra ficar com ódio do podcast, mas ele mereceu o trabalho de alguém, né? Eu não gostei dessa afirmação, mas enfim, né? Esse prêmio, Jamil, ele tem esse objetivo. É terror, fantasia e ficção científica, que são gêneros de fato que a gente não vê nessas premiações mais badaladas. São deixados de lado. Mas tem uma galera... merecem uma avaliação, uma premiação, né? Exatamente. Olha o que eu reparei. No nosso antigo programa, no Casting Trash, da Hora do Espanto, a Hora do Espanto também ganhou o prêmio Saturno. Ganhou o prêmio Saturno. É verdade, vocês falaram isso. E na Aracnofobia também ganhou o prêmio Saturno. Esse Castinha Trash, né, cara? Trash só no nome. Trash só no nome, A gente diz trash, alguns consideram a Aracnofobia trash por causa da comédia. Mas eu considero ele um filme de suspense mesmo. Castanha Pop. Outro detalhe, esse filme, o Aracnofobia, agora eu falei em inglês, tá? Não, você é bilíngue, eu gostei. Agora eu falei em inglês. Aracnofobia, ele tem produção também da própria produtora do Frank Marshall. Qual é o nome da... A Amblin Entertainment. Que ele fez em parceria com quem? Spielberg. E a mulher do Frank Marshall, né, também. Isso. Tá hoje nativa, até hoje. Produziu o Goonies, produziu uma produtora boa pra cacete. Uma porrada de filmes. Eu acho que o próprio ET também foi produzido pela Amblin. É uma empresa que
eu acho que é de 80, 81 que ela nasceu. É uma empresa bem consagrada no mercado. E eles mantêm uma página de vários filmes que eles fizeram que marcaram gerações. E o Aracnofobia tá lá. Tá lá na página da Emblem. No site dele, se você digitar Aracnofobia, tem uma página só pro Aracnofobia. Lá com informações, entrevistas, escritas ou em vídeo. Olha só, Jamile, isso não é bacana? Eles são tão amigos que eles fizeram a própria produtora dele. Sensacional. Isso parece o Castanha Pop. O Castanha Pop é isso, é feito por amigos e o Márcio. Tinha que mencionar. Cadê o Márcio? O Márcio pra gravar. O Márcio foi fazer um lanche ali, galera. O Márcio, ele seria um Burger King. desses produtores também na história, né? O Márcio é um grande produtor. Então esse é o esquema. Então eu acho muito bacana isso, porque eu acho que deve ser muito difícil produzir com amigos. A gente sente isso aqui dentro do próprio podcast. Existe uma barreira ali do profissional e da amizade. Mas quando você coloca no nível de grandes nomes como Spielberg, por exemplo, que pra mim, eu já falei pro Jackson, vou falar pra ti agora, Jamília, que é o Vivaça, é meu diretor favorito de cinema. Eu acho que é o diretor que ditou, né, como o filme deveria ser feito, blockbuster, ali desde 75. Ele falou, tem que ser feito assim. E não que ele seja um ditador, nada disso. É por causa da qualidade dele. Da influência dele, né? Da influência. Acho que o primeiro filme que o Spielberg dirigiu foi o primeiro e foi pra televisão. Foi um Encurralado. Foi pra televisão. Que é um filme de suspense dos anos 70, em que um senhor de meia idade já, ele tá viajando, eu só não lembro se ele tá viajando de volta pra casa dele ou tá indo pra uma reunião. E ele passa a ser atormentado por um caminhoneiro, num caminhão antigo, super deteriorado. E a intenção era essa mesmo, fazer o caminhão ser um objeto intimidador no filme. É um dos melhores suspenses que eu vi também na minha vida, Encurralado. Que o original é Duel. Ele fez primeiro pro cinema, ele fez o The Sugarland Express. Isso. Foi o primeiro filme dele pro cinema. E depois, em 75, ele viria fazer Tubarão. Muita gente fala que o blockbuster, né, que são os arrasa-quarteirões, eles nascem com Star Wars. E não é bem assim. Não é assim. Star Wars faz parte desse movimento, mas quem faz nascer é o Tubarão. É o Tubarão. Que o Spielberg, ele brinca de direção. Ele mostra que desde sempre ele já era um super diretor. E ser amigo de um super diretor também é muito bom. Que é o caso de quem? Frank Marshall. Tô apaixonado por esse homem, cara. Falando em blockbuster, o que o Aracnofobia me lembrou foi o Aragog, de Harry Potter e a Câmara Secreta. Aragog. Tinha que mencionar isso, estava aqui esperando o momento certo. Até brinquei com os meninos. Será que a J.K. Rowling se inspirou no Aracnofobia? Nesse momento? Mas é capaz que sim, né? J.K. Rowling, ela buscou inspirações em muitas fontes. Exatamente. Né? Uma pessoa que a gente sabe que estudou muito também. Como marcou uma geração, Aracnofobia é o início ali dos anos 90, primeiro ano. É 90, cravado. Tá até aqui a data dele, 18 de julho de 1990. No Brasil chegou em 91 e estreou na TV em 94. Dublagem Herbert Richards. É isso. Nossa, então. olha, completo. Essa pauta é completa. Alto Não, gente, quem assistiu Trash é só nome, né? É só nome, porque quem assistiu esse filme na televisão só assiste dublado hoje em dia. E é bacana, porque são vozes bem clássicas. Eu gosto muito da dublagem. Quem faz o Jeff Daniels é o Hélio Ribeiro, que é um dublador das antigas e tá até hoje dublando. O mais recente, o Silver, no Cobra Kai. A voz dele é muito bonita. É ele. Quem faz quem dubla a esposa dele, a Halle Jane Kozak, que é a senhora Janice. É a Carmen Sheila, que é uma dubladora antigona também, dubla Cher em Marcas do Destino. Ela dubla a senhora Cabeça de Batata também. O John Goodman, o Márcio Simões, o Will Smith, são todos dubladores bem clássicos. E quem assistiu esse filme na televisão... Carrega um carinho especial. Carrega um carinho pela dublagem. Uhum. Olha, eu não sou perito, mas eu acho que essa toxina é fatal numa fração dessa dose. Este é o exterminador da cidade. Delbert McClintock, gerente de infestação. É sempre bom conhecer um colega. Indo aqui pro final do programa, tem uma pergunta a fazer. Eu vou começar pela Jennifer. É uma pergunta pra encerrar aqui essa nossa conversa. Jennifer, é trash ou não é Aracnofobia? Não é trash, gente. É um filme tão completo que eu não consigo definir assim. Sinceramente, é tão inteligente, de tantas maneiras, tudo que ele traz. Não é trash, não. Eu acho que por mais que tu tivesse medo, né, de assistir ali a primeira vez,
eu acredito que você vai assistir outras vezes. Com certeza. Pra prestar mais atenção em vários pontos. É um filme desse que vai E ficar foi de o que me cabeceira. chamou a atenção pela questão da ciência. Isso daí me cativou desde o início. Então vale a pena assistir de novo com certeza e recomendo pra todo mundo. Lembrando que foi anunciado esse ano um remake para Aracnofobia. E o que é que vocês acham disso? Ah, não. Deixa o filme lá. Deixa o filme lá. Olha, É daquele período. Deixa... vai ter a produção do Frank Marshall, que é o diretor do original. Ele vai ser também produzido pelo James Wan. Mas assim, o que acontece? Qual é o meu receio? O diretor, até que o diretor vai ser o Christopher Landon, do Atividade Paranormal e A Morte Te Dá Parabéns. Tá, legal. Morte Te Dá Parabéns é um desses terror, assim, que funciona nesse período. Ele só funciona, já que... Funciona. Não, Tá, mega mas o que filme. me preocupa? Porque essa galera já vem muito desse terror aí. Não que eles não tenham capacidade pra fazer um remake. O lance... O que eu gosto do original é o lance de não ter efeito gráfico. Pois é. Eu acho que esse vai ter. Exatamente. Hoje você tem Vai, computador. com certeza. Meu medo é que a cada 5 segundos alguém morra. Picada de aranha. Meu medo é, sei lá, as aranhas começarem a invadir a cidade, subir em prédios, ficarem gigantes, entendeu? A aranha virar gigante ou... Um Aragog, Já vimos igual. índios em Tarântula. Então não tem graça, Marcia. E não tem, né, previsão pra estreia desse Não, novo tá Aracnofobia. Sem previsão. Eu acredito que, assim, deixem os filmes clássicos certeza. continuarem clássicos. É uma crítica que eu tenho, assim, à indústria de cinema. Eu acredito que aquele filme foi feito naquele tempo, bacana, mas cadê as novas ideias? Onde Cadê as estão os novas novos ideias? roteiros? Tem que ver realmente, avaliar se precisam de um remake mesmo ou não. Como tem filmes que realmente precisam de remakes, outros nem tanto. É uma coisa assim que você tem que parar. Talvez sair do não ter o pensamento blockbuster, talvez. Talvez isso seja um dos maiores problemas que a gente vê no cinema hoje em dia. Tudo é blockbuster. Só para ganhar o dinheiro, não, bora ganhar mais. Talvez, tem que ver também se eles têm que fazer para não perder direito, que eu acho improvável. Nesse caso aqui. A gente vai bater num ponto muito parecido que a gente falou no último episódio desse quadro do Castinha Trash, que é justamente o carinho com que esses filmes foram feitos naquele período. Que se mantém atuais, mesmo você sabendo que aquele recurso não seria mais utilizado hoje em dia da mesma forma, são filmes que se mantêm atuais até hoje. São filmes clássicos. Então, quando a gente vê um filme de hoje com maiores recursos, inclusive financeiros, e você não conseguir o mesmo nível de produção, ou você ter que refazer filmes antigos por uma questão de blockbuster, eu acho que isso quebra muito a magia dessa linguagem, né, cinematográfica. Muita gente vai estar ouvindo, vai estar dizendo que eu sou conservador em relação ao cinema, mas não, eu adoro a Marvel. Eu assisto todos os filmes da Marvel. Do Poltergeist e de Carrie, né? Que foram remakes que... O Carrie, o de 2013, eu achei assim que foi um remake mesmo assim... Nas coxas. Não é que tenha sido nas coxas, mas foi muito igual mesmo ao original. Inclusive eu gosto da diretora, que é a Kimberly Peirce. Mas eu achei que não precisava. Não é um filme, eu não acho um filme ruim. Gosto de assistir de vez em quando, mas não precisava. Se você tiver que escolher, por exemplo, a primeira versão do Brian De Palma, o remake, qual tu fica? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Tu não gosta de Carrie? Não, eu gosto, mas eu gosto da versão de 2002, que era pra ser um piloto de TV. Que é o filme canadense. Eu gosto dessa. Entendi. E o Poltergeist? Mas você assistiu primeiro essa do que a original? Claro que não, eu assisti Carrie nos anos 90, junto com Carrie, a Maldição de Carrie, que é uma bomba. Entregando mais uma vez. Caracas. Eu gosto muito de Carrie, mas eu gostei cara. mais do canadense. Eu acho mais completo. Entendi. Eu achei uma pena que não deu certo. Era pra virar um seriado de TV. Um seriado, Você falou mal do senhor Brian De Palma, talvez eu não seja mais tão teu amigo assim agora. Eu falei mal do Brian De Palma. Eu ouvi ele falando mal do... Brian, desculpa, não era a intenção eu não desse falei programa. mal de você, Brian De Palma. Tudo bem, a gente ainda é amigo. Não me toca. Mas a canadense é melhor. Mas a canadense é melhor. Jackson, Aracnofobia é trash ou não é? Não é trash. Apesar de muita gente considerar trash, ele está num quadro dentro, que é o Castanha Trash. Ele não é um filme trash pra mim, ele é um suspense / aventura. Esse quadro, inclusive, é pra questionar. É pra questionar, sim. Né? Muitas coisas que são colocadas como trash e a gente, não, pera lá, por quê? Tem gente que diz que o Massacre da Serra Elétrica, de 74, é trash.
pra mim, aquilo não pisa no trash nem aqui nem na China. Filme muito bem feito. É um filme Clássico feito slasher. com recursos precários, mas não chega a ser trash nem Marte. Não. Inclusive, esse quadro vai questionar muito isso. Eu vou responder agora a pergunta. Eu não acho um filme trash. Eu acho um filme belíssimo, eu acho um filme muito bem produzido, muito bem dirigido, e é isso, assista, seja feliz. Se tiver remake, a gente vai assistir também, é isso. Mas gostaria que não tivesse, bota novas ideias aí. A galera não tinha novas ideias antigamente. Pois é, né? Parece que tá secando a fonte. Gente, cadê os novos escritores, os novos roteiristas? Eu Roteirista, vou pra lá. Roteirista bom, né? Eu vou pra lá. Se você leva essa pauta do Caixinha Pop pro remake, acho que já fica mais eu vou interessante. Pra lá. Eu vou escrever lá, eu mando um alô pra vocês de lá. É isso aí, então chegamos aqui ao final da conversa sobre o filme Aracnofobia, dirigido por Frank Marshall, né, o grande produtor aí da indústria do cinema, no seu filme de estreia. É um terror sobre aranhas à lá Os Pássaros, de Hitchcock. Muito bom, inclusive momentos de tensão, é bom pra família, é bom sozinho, é bom pra estudar. Galera, filme show. Jamile, pra galera que tá ligada aqui no programa, quais são as redes sociais aqui do Castanha Pop? Onde é que eles podem achar a gente? Galera, se liga lá no Instagram, @castanhapop, Spotify Castanha Pop e no YouTube também, é só digitar Castanha Pop. Exatamente, toda quarta-feira tem o que no YouTube? Tem a live cosplay, isso aí. Tem no Apresentada YouTube, por mim e pelo Márcio, então não deixe de conferir, galera. Esse conteúdo eu tenho gostado muito, viu, da live cosplay. Ficou muito bom a última que teve, né? Eu gostei bastante. Esse conteúdo tá muito bacana. Então, gente, escutem aqui o podcast, depois vão lá no YouTube, conferir os episódios também, ficam por lá. Confere as lives que vão ter, muito conteúdo, gente de fora daqui do Pará. Muito conteúdo novo também vindo aí no Castanha Pop, com novos quadros, novidades. Tem novos quadros para estrear no Castanha Pop, fica ligado nas nossas redes sociais. Jackson Tavares, meu amigo, qual o próximo filme desse nosso Castanha Trash, nosso quadro mensal aqui do podcast? Tô muito animado. Esse é um dos favoritos da galera. Eu tô muito animado. Hellraiser. Sim, Hellraiser. Vamos trazer os cenobitas aqui pro Laboratório de Comunicação da Universidade da Amazônia. A gente vai trazer a configuração do Lamento aqui pra essa mesa e tentar invocar o Pinhead. É raro ficar empolgado com isso, Jamile? De jeito nenhum. Olha, isso aqui até me cativou. Até eu quero ver o filme agora. Até eu quero ver. Ah, vocês nunca assistiram? Como assim? Eu já vi. Eu tô falando eu nunca assisti. que com essa empolgação a pessoa fica, vou ver esse filme. Ah, tá. Os melhores filmes de terror já feitos. Filme sensacional. Gente, é isso. Chegamos ao fim da nossa conversa, chegamos ao fim do nosso programa. Esse é o Castanha Pop. Eu sou o Matheus Mascarenhas. Muito obrigado aí pela sua audiência. Valeu e até a próxima. Don't mug me, I'm better left alone. Let me twirl in my world, out in the wild unknown. É mesmo, vocês acharam? Na hora que editar, bota um efeito especial nessa parte que eu acho que fica bem solene. É que eu sou cult, né? Eu vou ficar então no Tu é o podcast. quê? Eu sou cult. Ah, tu é coach, tá? Eu Já sou coach, não. Isso Não, é um coach não. podcast É, agora. pois é, Coach não. Isso não. Eu Falei trabalho cult. com aranha. Cult, C-U-L-T. Versão brasileira, Castanha Pop.